No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Ou melhor, ao programa Minuto da Unicidade, versão 2022. Esperamos que este ano seja diferente com relação ao nosso programa aqui, para melhor. Esperamos que esse ano a gente consiga fazer as tão sonhadas lives com convidados para entrevistar as pessoas. Estou, acredite você, empenhado nesta missão para poder, de alguma forma, conseguir fazer lives. A gente precisa simplesmente de equipamentos. Lives com convidados, infelizmente, pelo celular fica inviável. Lives falando sozinho até dá para a gente fazer, a gente consegue no celular sem utilizar de muitos recursos, né? Como mostrar vídeos, documentos, fotos, essas coisas. Mas, vamos aqui, o Senhor é quem provê para nós. Bom, para iniciar o Minuto da Unicidade neste ano, o convite sempre do Senhor Jesus, refletir sobre a sua palavra, refletir sobre a sua mensagem verdadeira. Veja, ele diz no Evangelho de João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí os judeus não entenderam absolutamente nada, disputavam, pois, os judeus entre si, verso 52 de João 6, dizendo, como pode nos dar este de comer a sua carne? Verso 53, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Bom, você vai ler esse texto, repito mais uma vez, Evangelho que escreveu João, capítulo 6, a partir do verso 48 que eu li. Eu li até o verso 58. Note que aqui se fala também de ceia, da ceia do Senhor. Mas vai muito mais além. Fala também da ceia, faz uma alusão à cerimônia que ele faria, e ele disse isso para os seus discípulos, mas é muito mais profundo isso aqui do que a própria ceia. Você não pode, de maneira nenhuma, pegar esse texto aqui de João 6, esse texto que eu acabei de ler para você, e ficar apenas com a ceia. Então o Senhor Jesus está falando daqui do seu corpo e do seu sangue para comer e beber de ceia. Volto a dizer, a palavra de Deus é polivalente, ela abrange, você pode levar para esse lado de ceia. Evidentemente, a gente entende também aqui a parte cerimonial da ceia, mas volto a dizer, é muito mais profundo. E eu estava explicando um jovem da nossa igreja lá na minha casa, querendo saber acerca de Gênesis lá, dos frutos de Gênesis. E eu dizia para ele, o fruto de Gênesis, os frutos de Gênesis, quem entende que é literal apenas são as crianças. Quem deve entender que se trata de dois frutos literais, somente as criancinhas, porque aí os livros
didáticos para crianças, pintam ali os frutos. Somente criança, eu aceito que entenda dessa forma. É claro, se um irmãozinho, uma irmãzinha não tem o entendimento, a gente até entende também, eu não vou aqui também ridicularizar a questão, mas o fato, meu amado irmão, minha amada irmã, que não é fruto literal, que eles comerão. Então, se nós entendemos que o fruto que eles comeram não é um fruto literal, e aí, não vou abrir um parênteses, senão a gente ou fala de Gênesis ou fala do que ele está dizendo aqui. Então, veja bem, quando a palavra de Deus, aí a gente tem que estudar as culturas, dos idiomas, o porquê que se falava dessa forma, na maioria das vezes, então, em muitos casos, a palavra de Deus vai falar de conhecimento, vai falar do Espírito, se referindo a beber, a comer, com relação à comida espiritual. E o próprio Paulo vai explicar lá na carta que ele escreve, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, falando sobre esse mesmo assunto aqui, do maná que eles comeram, que todos comeram da mesma bebida espiritual, da mesma comida espiritual. Comida espiritual, bebida espiritual, e todos comeram de uma mesma bebida que era Cristo, a pedra que seguia que era Cristo. Você está entendendo? Então, essa comida que ele está falando, o meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, está falando com relação a conhecimento. Vinde, aprendei de mim. Vamos adquirir conhecimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, claro que muitos aí na questão da substanciação, quer dizer, creem que a Santa Ceia, quando você ora o pão, já é literalmente o corpo de Cristo, o que não é. Mas ensina-se, olha, agora oramos aqui, está orado, então esse pão aqui é o corpo de Jesus, esse suco de uva aqui é o sangue dele que você vai comer agora, porque estava falando lá em João 6, da ceia. Não é. Não é, muitas igrejas, está orado aqui, o pão agora não, agora está sagrado, agora é o corpo dele mesmo que você vai estar comendo, não é o corpo dele, você come e vai sentir o gosto de pão. Faça-me o favor. Aí a igreja, se não me engano, a igreja católica diz, não, isso aqui agora é o corpo dele literalmente que você está, não é corpo literal, faça-me o favor, não é o corpo literal de Cristo, o pão que se come na ceia do Senhor, e nem o vinho, né, que é o suco da uva, que se come lá na ceia do Senhor. Então são temas muito mais profundos. Então veja, o que acontece, por exemplo, você vai entender lá em Gênesis, voltemos aqui rapidamente para você ver, quando o homem cai, o que Deus fala? Olha, o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então qual era o fruto? Era literal? O homem agora é como um de nós, já conhece o bem e conhece o mal. Então que fruto é esse que ele comeu? Ah, então era uma fruta literal que ele comia e aí... Não, não é. Então está se referindo a conhecimento. Ele passou a conhecer também o mal. Antes ele só conhecia o bem. Então o fruto que ele comeu foi o conhecimento do que é mal. Olha só que interessante. Ele usou o livre-arbítrio dele para conhecer o mal, para buscar o que é mal. Assim como você pode usar o seu livre-arbítrio aqui hoje e a partir de agora para conhecer e comer do Senhor Jesus Cristo e beber dele. Porque ele mesmo diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Beba na fonte dele, sem medo, sem preocupação, fora do sistema da religião, do sistema religioso, porque aí você vai ficar bebendo um vinho contaminado por Roma. Quantos estão bebendo do seu vinho? Está vendo que nem sempre bebida e comida nas Escrituras está falando com relação a uma literalidade? É por isso que estamos aqui pelo Espírito para falar para você que é comer de verdade, que é beber de verdade. É o Senhor Jesus Cristo. Jesus não está falando de canibalismo aqui. Eles entenderam isso. Eles entenderam que Jesus estava falando de canibalismo. Mas não, era algo muito mais profundo do que a cerimônia da ceia do Senhor. Que, aliás, diga-se de passagem, você faz bem em participar
desta importante cerimônia. O assunto é muito amplo, precisaríamos de um simpósio, um seminário, para a gente falar abertamente, com slide, com apostilas, né? Que bênção. Estou aqui à sua disposição, meu querido pastor. Entre em contato conosco, nós vamos falar desses assuntos, se Deus permitir. Eu só peço suas orações. Tem uma pessoa que está me ajudando lá no canal antigo, nós estamos colocando orações lá para ver se não perde aquele longo trabalho que a gente fez. Tem um irmãozinho que está me ajudando muito naquele trabalho e ele que está cuidando de tudo, tá? Lá naquele outro canal onde a gente colocava o Minuto da Unicidade, ele tá cuidando de tudo lá para mim. Eu só mando áudio para ele e ele faz o resto, vídeo, monta tudo, está lá trabalhando lá para que a gente não perca aquele trabalho. Esse aqui não está monetizado, nem vai ficar. Esse aqui é só para a gente ouvir pelo YouTube e você que continua recebendo também pelo WhatsApp o nosso áudio. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar esta informação. E amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.